Naoto era um cara solitário e um alvo fácil para os valentões da escola, constantemente ridicularizado por ser um nerd virgem. No entanto, sua vida muda drasticamente quando uma de suas algozes começa a desenvolver sentimentos por ele e decide que ele precisa perder a virgindade para que ela pare de zombar disso. No início, um grupo de garotas está na biblioteca, conversando e rindo sobre assuntos aleatórios, incluindo batalhas fictícias entre personagens populares de anime. Enquanto isso, Naoto se dirige ao local, mas hesita ao perceber os olhares julgadores das meninas. Reunindo coragem, ele ignora a presença delas e se senta em um canto para fazer seu dever de casa. As garotas continuam conversando, agora discutindo teorias absurdas sobre batalhas de animes, mas de repente o assunto muda. Uma delas menciona um livro específico que está próximo de Naoto, fazendo com que ele entre em pânico. Quando uma das garotas se aproxima para pegá-lo, ele tenta agir naturalmente, mas no processo acaba derrubando sua mochila. Ao ver os cadernos caídos, a garota percebe que há páginas de mangás desenhados à mão por Naoto. Curiosa, ela os pega e os mostra às amigas, que começam a rir do traço e do conteúdo. Enquanto todas zombam dos desenhos, uma delas, em vez de rir, se interessa genuinamente pela história. Após as outras saírem, essa garota se senta de frente para Naoto, olhando para ele com um sorriso travesso que o deixa desconfortável. Ela começa a ler o mangá de Naoto, que conta a história de Siegfried, um guerreiro que resgata a cavaleira Elizabeth. Apesar dos desafios, os dois acabam se apaixonando. No entanto, a garota percebe imediatamente que Naoto se projetou no protagonista da história e sente pena dele. Quando ele tenta negar, ela aponta um painel onde Siegfried age como um verdadeiro galanteador, conquistando Elizabeth. Algo que, na vida real, não se encaixa no jeito tímido de Naoto. Para provocá-lo, ela começa a interpretar a personagem Elizabeth, repetindo suas falas, desafiando Naoto a reagir como Siegfried. No entanto, quando chega sua vez de agir como o herói confiante, ele simplesmente trava. Aproveitando-se disso, a garota o provoca ainda mais, zombando de sua tentativa frustrada de parecer alguém que não é. O embaraço atinge o ápice quando Naoto não consegue mais segurar as lágrimas, e ela, para sua surpresa, decide enxugar suas lágrimas com um lenço antes de ir embora, deixando-o frustrado consigo mesmo. Mais tarde, deitado em sua cama, Naoto se vê assombrado pelas provocações da garota. No dia seguinte, quando a encontra na escola, ele tenta manter a compostura e devolve o lenço que ela havia deixado com ele. Pensando que agora poderá seguir sua vida normalmente, ele entra na sala do clube de arte para desenhar em paz. No entanto, pouco tempo depois, a garota aparece novamente, deixando claro que não pretende deixá-lo em paz. Ela se senta de frente para ele e, com um olhar desafiador, diz que quer ser sua modelo. Naoto recusa, mas ela eleva a aposta, sugerindo que ele a desenhe da mesma forma que Jack desenhou Rose em Titanic. Sem conseguir resistir à pressão, ele finalmente aceita desenhá-la de forma normal. O problema começa quando Naoto percebe que nunca desenhou uma garota de verdade antes, muito menos ficou tanto tempo encarando uma. A garota percebe sua hesitação e, para incentivá-lo, promete um prêmio caso ele consiga terminar o desenho adequadamente. Com essa motivação, Naoto se concentra e, após horas de esforço, finalmente conclui o retrato. Animado pelo resultado, ele fecha os olhos esperando sua recompensa. Será que ela vai me beijar? Zrenia. Mas em vez disso, recebe um tapa na cara. A garota cai na risada, zombando dele por achar que receberia um beijo como prêmio para um desenho medíocre. Irritado, Naoto tenta expulsá-la da sala, mas, mais uma vez, é completamente dominado por sua presença avassaladora, sendo forçado a suportar mais provocações antes de finalmente ser deixado em paz. Enquanto voltam para casa juntos, a garota solta uma provocação inesperada, perguntando se Naoto gostaria de ser o pai de seu futuro filho. O rapaz, completamente em choque, começa a gaguejar, mas ela rapidamente ri e diz que estava apenas brincando. Contudo, a brincadeira termina mal quando, ao provocá-lo fisicamente, ela o empurra sem querer para um canal de água, deixando-o completamente encharcado. Sentindo-se culpada, ela pede desculpas, mas ao mesmo tempo se diverte com a situação.
Naoto, em vez de se irritar, apenas suspira e diz que está tudo bem. Isso faz com que a garota o questione, porque ele nunca se zanga com suas provocações, mesmo quando elas são exageradas. Isso faz lembrar do passado, quando sofria bullying constantemente, mas em vez de reagir, apenas aceitava tudo em silêncio. No entanto, com ela, as coisas são diferentes. Mesmo que suas provocações o irritem, ele não as odeia. Pelo contrário, sente-se de alguma forma confortável em sua companhia. Ouvindo isso, a garota sorri e decide finalmente revelar seu nome, mas em vez de simplesmente dizê-lo, ela pega uma caneta e escreve em seu braço, Nagatoro. O gesto deixa Naoto completamente sem reação. No dia seguinte, Naoto está novamente no clube de arte, quando Nagatoro entra na sala, girando o quadril como se estivesse brincando de Beyblade. Ela o chama para se juntar à diversão, mas quando ele hesita, acaba acidentalmente vendo algo que não deveria. Resultado, um tapa imediato de Nagatoro. Mais tarde, enquanto Naoto faz uma pausa para comer, ele decide ler um livro de romance sobrenatural sobre vampiros, apreciando tanto a trama quanto as ilustrações. No entanto, sua tranquilidade dura pouco, pois Nagatoro aparece do nada e, percebendo seu nervosismo, exige saber o que ele está tentando esconder. Naoto tenta desviar o assunto, falando sobre como Gojo é um personagem superestimado, mas Nagatoro não se deixa enganar. Com uma manobra rápida, ela toma o livro dele e descobre que se trata de uma história cheia de cenas picantes. Rindo da situação, ela provoca Naoto, dizendo que o protagonista se parece com ele, especialmente em uma cena onde o personagem tenta fugir de um vampiro apenas para ser capturado. No entanto, diferente do livro, ela diz que Naoto não teria esse problema, já que nenhum vampiro teria interesse no sangue de um virgem fracassado. De repente, a atmosfera muda. Com um olhar sinistro, Nagatoro assume o papel de vampira e se aproxima ameaçadoramente, prometendo sugar todo o sangue de Naoto. Ele tenta escapar, mas ela o encurrala, revelando seus caninos enquanto ele entra em pânico. Justo quando está prestes a atacá-lo, Naoto, desesperado, solta um hálito carregado de alho, fazendo Nagatoro recuar. No entanto, ao se aproximar novamente, ela acidentalmente toca em uma área sensível, deixando ambos completamente sem graça. Quando as luzes voltam ao normal, Nagatoro se aproveita da situação para provocá-lo ainda mais, zombando do quanto ele ficou abalado com um simples toque. No caminho para casa, ela continua provocando Naoto, insinuando que poderia repetir o gesto apenas para vê-lo surtar novamente. No entanto, antes que ele pudesse reagir, ela se despede e vai embora. Naquela noite, Naoto não consegue tirar as provocações de Nagatoro da cabeça, mergulhando em pensamentos embaraçosos sobre tudo o que aconteceu. No dia seguinte, Nagatoro surge com um novo jogo, um desafio em que devem adivinhar onde está o botão de sensibilidade do outro apenas cutucando. Para incentivar Naoto a jogar, ela oferece uma recompensa, um bilhete especial que lhe dá o direito de pedir o que quiser, seja para ela parar de incomodá-lo ou para usar roupas mais ousadas. Tentado pela oportunidade, Naoto aceita, mas ele deveria saber que as regras sempre favorecem Nagatoro. Nagatoro estava convencida de que havia vencido o jogo, acertando perfeitamente o ponto sensível de Naoto. Agora era a vez dele tentar a mesma tática com ela. No entanto, quando estava prestes a pressionar os botões certos para fazê-la reagir, Nagatoro hesitou. De repente, ela se levantou apressadamente, inventando uma desculpa de que precisava encontrar suas amigas, deixando Naoto sem reação. Mais tarde, Naoto decide passar um tempo em um restaurante, esperando ter um momento tranquilo para desenhar seu mangá. No entanto, seus planos são frustrados quando Nagatoro aparece acompanhada de suas amigas, Sakura e duas figuras aleatórias que pareciam NPCs sem muita relevância. Sentado à distância, Naoto observa discretamente, curioso para ver se Nagatoro tratava outros garotos da mesma maneira que o tratava. Sakura logo sai com um dos garotos, deixando Nagatoro sozinha com o outro. O rapaz, tentando impressioná-la, mostra um rap que havia composto. Cheio de confiança, ele esperava receber elogios e admiração, mas Nagatoro, sem rodeios, diz que a música era horrível, a ponto de quase fazê-la sangrar pelos ouvidos. O garoto sai desolado, o que surpreende Naoto, pois ele nunca a viu agir dessa forma com ninguém além dele. Em seguida, outro garoto se aproxima e começa a se gabar sobre quantas garotas ele já conquistou, insinuando que Nagatoro poderia ser a próxima. Mais uma vez, Naoto espera que ela zombe dele como faz com ele, mas para sua surpresa, Nagatoro simplesmente humilha o garoto
garoto, chamando-o de fraco e fazendo com que ele também saísse chorando. Vendo isso, Naoto começa a se perguntar se ele era a única pessoa com quem Nagatoro gostava de brincar. No caminho de volta para casa, enquanto reflete sobre a situação, Nagatoro aparece do nada e, sem perder tempo, começa a provocá-lo novamente. Quando Naoto tenta fazer uma pergunta séria sobre seu comportamento, ele hesita, o que dá ainda mais espaço para que ela continue zombando dele. No dia seguinte, Naoto está tranquilamente desenhando no clube de arte quando Nagatoro entra abruptamente pedindo para que ele a desenhe de novo. Quando ele recusa, ela, sem aviso, começa a tirar suas roupas. Ele congela de medo, mas logo percebe que, na verdade, ela estava usando um maiô por baixo. O alívio dura pouco, pois logo depois, os dois acabam ficando presos juntos em um abrigo improvisado para se protegerem da chuva. Durante esse momento, Nagatoro percebe que sua roupa molhada estava ficando transparente, então naturalmente ela aproveita para provocar Naoto, sugerindo que ele poderia dar uma olhada. Porém, diferente das vezes anteriores, ele percebe que ela está usando um maiô por baixo e, confiando demais nisso, decide olhar diretamente. Só que, para sua surpresa, não havia nenhum maiô dessa vez e ele acaba encarando diretamente seus olhos azuis. O momento fica extremamente constrangedor, mas Nagatoro, como sempre, rapidamente retoma sua postura e volta a provocá-lo. Enquanto esperam a chuva passar, os dois acabam perguntando um ao outro onde moram. Ao descobrir que a casa de Nagatoro era próxima dali, ela sugere que ele vá até lá para esperar a chuva diminuir. Relutante, mas sem muita opção, Naoto aceita o convite. No caminho, ele começa a imaginar como seria a família de Nagatoro e, em sua mente, todos pareciam versões ainda mais cruéis dela, zombando, humilhando e até seu gato urinando em seus sapatos enquanto todos riam de seu sofrimento. No entanto, ao chegarem, ele percebe que suas paranoias estavam erradas. Nagatoro o recebe com roupas secas e avisa que sua família só chegaria tarde. Em seguida, ela lhe oferece roupas limpas e uma toalha para se secar, mas, como um verdadeiro degenerado de cultura duvidosa, Naoto começa a se perguntar se aquela era a mesma toalha que ela havia usado para secar o suor de seu próprio corpo. Seus devaneios são interrompidos quando Nagatoro, como se lesse sua mente, surge de repente e diz que não é a mesma toalha, frustrando qualquer esperança secreta que ele pudesse ter. Agora, mais relaxados, os dois se acomodam no quarto dela e Nagatoro começa a provocá-lo novamente, insinuando que ele deveria fazer algo típico de um homem ao estar no quarto de uma garota. Enquanto Naoto se perdia em pensamentos sobre o que ela queria dizer com isso, Nagatoro se aproxima agressivamente, fazendo-o entrar em pânico. No entanto, tudo era apenas uma distração para revelar que, na verdade, ela estava apenas sugerindo que jogassem videogame. Com confiança, ela declara que o vencerá facilmente, mas Naoto surpreende a todos ao derrotá-la sem piedade. Pela primeira vez, ele sente um gostinho de revanche depois de tantas humilhações que sofreu. Entretanto, no segundo round, Nagatoro apela para métodos nada justos, soprando em seu ouvido e distraindo-o com truques sujos, conseguindo virar o jogo. Com isso, ela continua trapaceando descaradamente, garantindo vitória atrás de vitória. Mas no fim, ambos se divertem mais do que esperavam. Ao se despedirem, Naoto agradece pela tarde e, para sua surpresa, Nagatoro sugere que ele volte outro dia. Dias depois, Naoto vai ao refeitório da escola e percebe que não há lugares vazios para comer sozinho. Antes que ele possa procurar outro lugar, Nagatoro o chama para sentar-se com ela e suas amigas, Maki e Yoshi. Embora inicialmente hesitante, ele acaba se juntando a elas, planejando comer rapidamente e fugir. No entanto, as garotas começam a provocá-lo, chamando-o de brinquedinho da Nagatoro. O que chama sua atenção, porém, é o comportamento de Nagatoro. Enquanto ela o toca casualmente, sempre que Yoshi tenta fazer o mesmo, Nagatoro impede. Percebendo isso, Maki brinca, dizendo que Naoto é um cachorrinho submisso, sempre aceitando as provocações, mas, para sua surpresa, Nagatoro imediatamente a corta, mandando-a calar a boca. Isso surpreende Naoto, pois era raro vê-la defendê-lo. Motivado pela atitude de Nagatoro, Naoto se levanta e tenta fazer um discurso impactante para se impor. No entanto, no meio da frase, ele simplesmente declara que não é o namorado da Nagatoro, o que faz as garotas caírem na gargalhada. Nagatoro, por sua vez, o repreende por não saber se defender corretamente e diz que, se ele apenas reverter as provocações com um toque de humor, ninguém poderá zombar dele. Seguindo seu conselho, ele tenta
tenta usar a técnica dela, mas quando Nagatoro o provoca sobre seu cabelo, ele, em vez de retrucar, apenas diz que ela estava exagerando. Ao perceber que ele estava quase chorando, Nagatoro rapidamente muda o tom e tenta aliviar a situação, incentivando-o a contra-atacar. No entanto, ao tentar revidar, Naoto acidentalmente toca algo que não devia, deixando os dois em silêncio constrangedor. Ainda assim, Nagatoro o elogia pela tentativa, mas aproveita para provocá-lo, dizendo que no fundo ele só queria uma desculpa para tocar em coisas proibidas. Dias depois, enquanto lavava as mãos depois da aula de pintura, Nagatoro aparece do nada e começa a lavar as mãos ao lado dele. Naoto, distraído por seus movimentos suaves, não percebe que está encarando. Percebendo isso, Nagatoro sorri maliciosamente e comenta como parece que eles estão limpando as mãos juntos depois de algo proibido. Para piorar, ela segura suas mãos e começa a esfregá-las intensamente, tentando deixá-lo ainda mais constrangido. Em puro pânico, Naoto foge, deixando Nagatoro satisfeita com sua reação. No dia seguinte, ele está almoçando no clube de arte quando, em vez de Nagatoro, são suas amigas Maki e Yoshi que aparecem. Elas não perdem tempo e começam a zombá-lo por ser um virgem fracassado. Sem dar chance para a fuga, elas o encurralam e forçam suas mãos a tocarem algo macio. Porém, logo revelam que tudo não passava de pão escondido sob a roupa de Maki, ridicularizando ainda mais Naoto. Justo quando parecia que ele estava perdido, Nagatoro surge furiosa, fazendo as duas fugirem antes que pudessem levar uma bronca. Naoto, determinado a seguir o desafio de Nagatoro, começa a tocar no pão premium, tentando identificar sua textura. Para sua surpresa, sente algo incrivelmente macio e imediatamente declara que aquele era, sem dúvidas, o verdadeiro pão de alta qualidade. No entanto, ao olhar para Nagatoro, ele percebe algo estranho. O pão não estava mais ali. No mesmo instante, Nagatoro, visivelmente constrangida, puxa o pão que havia escorregado e, sem hesitar, dá uma pancada na cabeça de Naoto com ele, encerrando a situação com um golpe bem colocado. Uma semana depois, Nagatoro concorda em ser a nova modelo de Naoto para um desenho. No grande dia, ela entra na sala do clube empurrando um sofá, dizendo que irá usá-lo para posar em vez da cadeira de sempre. Enquanto ela se acomoda, percebe que Naoto está olhando pela janela e segue seu olhar, vendo um jogador de beisebol da escola em ação. Ela o elogia por seu talento e popularidade, aproveitando para provocar Naoto por não ter habilidades tão reconhecidas. Naoto, apesar de dizer que não se sente incomodado, admite que gostaria de receber elogios de vez em quando. Nagatoro, então, propõe um exercício. Se ele quer ser elogiado, precisa aprender a elogiar os outros primeiro. Para isso, ela se senta no sofá e exige que ele a elogie. Envergonhado, Naoto começa a observá-la dos pés à cabeça, mas sem coragem de comentar algo ousado, decide elogiar apenas o cabelo dela. Surpreendentemente, isso a deixa feliz. Vendo a reação positiva, ele continua elogiando outras qualidades, deixando Nagatoro cada vez mais satisfeita. No entanto, ao mencionar que o chute que ela deu nele quando se conheceram foi impressionante, Nagatoro se encolhe, embaraçada. Vendo que Naoto realmente se esforçou para elogiá-la, Nagatoro decide retribuir. Depois de analisar Naoto cuidadosamente, ela o elogia por ter um rosto curiosamente feio, o que o irrita. Em seguida, começa a provocá-lo sobre como seus olhos sempre tremem quando ele está nervoso, e quando ele tenta negar, seus olhos imediatamente começam a tremer, dando ainda mais munição para ela zombar dele. Depois de muita provocação, Naoto finalmente começa o desenho. Nagatoro se deita no sofá, em uma pose que imediatamente traz lembranças de algumas cenas nada apropriadas que ele assistiu antes de dormir. Tentando se concentrar, ele luta contra seus próprios pensamentos, mas não consegue evitar sentir-se desconfortável ao encarar certas curvas. Nagatoro, percebendo sua luta interna, aproveita para zombar dele ainda mais. Horas depois, Naoto ainda não havia conseguido terminar o desenho. Enquanto isso, Nagatoro, cansada de ficar parada, se deita completamente e acaba adormecendo. Antes de cair no sono, ela diz que se Naoto conseguir desenhá-la bem, receberá uma recompensa, mas conhecendo-a, ele sabe que isso é apenas mais uma forma de provocação. No entanto, ao
ao vê-la dormindo pacificamente, algo dentro dele muda e ele finalmente encontra a motivação para desenhá-la com seriedade. Após uma hora de concentração total, Naoto finaliza o desenho. Embora ache que o resultado não ficou tão bom, Nagatoro, ao acordar, surpreende-o dizendo que gostou bastante. Como prometido, ela decide dar um presente a ele, pedindo que ele feche os olhos. Naoto obedece, esperando mais uma de suas pegadinhas. No entanto, ele sente algo suave em seus lábios e, em um impulso de loucura, se prepara para retribuir, mas ao abrir os olhos, descobre que foi enganado. Ela usou um brinquedo com uma boca de aparência duvidosa para simular um beijo. Gargalhando, Nagatoro o provoca ainda mais, dizendo que ele parecia realmente ansioso para brincar de beijo de verdade. No dia seguinte, Nagatoro entra no clube de arte, pronta para atormentar Naoto novamente. No entanto, dessa vez, ele não reage às provocações dela. Confusa, ela percebe que algo está errado. De repente, suas amigas, Maki e Yoshi, aparecem e começam a provocar Naoto, perguntando se ele finalmente se cansou das brincadeiras de Nagatoro. Para sua surpresa, Naoto confirma que sim e simplesmente sai da sala com as duas, deixando Nagatoro para trás. Pela primeira vez, ela se sente estranha, quase triste. Mais tarde, ela acorda de um sonho onde Naoto a ignorava completamente. Ao perceber que tudo foi apenas um devaneio, ela suspira, aliviada. No entanto, no dia seguinte, ainda inquieta, ela encara Naoto intensamente, assustando-o. Determinada a provar um ponto, ela declara que acredita que ele é extremamente sensível. Quando ele nega, ela decide testar sua teoria, perseguindo-o e fazendo cócegas até que ele literalmente se contorça no chão. Embora admita ser sensível a cócegas, Naoto aposta que Nagatoro também deve ser. Desafiando-a, ele decide revidar. Nagatoro, confiante, levanta o ombro e diz que está pronta para ser testada. Naoto, reunindo coragem, se aproxima lentamente, mas antes que possa encostar nela, Nagatoro recua, afirmando que seus olhos esquisitos a estavam assustando. A provocação continua quando Nagatoro, reparando no cabelo de Naoto, comenta que ele se parece com um carneiro pronto para ser tosado. Sem dar tempo para que ele proteste, ela pega um cortador de cabelo e ameaça raspar sua cabeça. Desesperado, Naoto tenta argumentar, dizendo que seu barbeiro normalmente usa tesoura para manter seu corte um pouco mais longo. Intrigada, Nagatoro decide fazer o serviço com uma tesoura e Naoto, mesmo hesitante, aceita. Porém, antes que ela possa começar, Nagatoro recebe uma ligação de suas amigas, pedindo que ela vá até elas. Assim que ela sai, Maki e Yoshi aparecem na sala e percebem o cortador de cabelo. Com um sorriso malicioso, elas decidem ajudar Naoto, cortando seu cabelo no estilo careca reluzente. Sabendo que está em desvantagem, Naoto tenta resistir, mas as duas o seguram, preparadas para transformar sua cabeça em um campo de futebol brilhante. Felizmente, antes que o pior aconteça, Nagatoro retorna furiosa. Maki e Yoshi fogem imediatamente, deixando-a sozinha com Naoto. Agora mais calma, ela finalmente começa a cortar seu cabelo de verdade. O resultado surpreende Naoto, ele realmente ficou bem. Ao ver sua reação positiva, Nagatoro cora levemente, satisfeita por ele ter gostado. No dia seguinte, os dois caminham juntos sob um calor intenso. Para aliviar o calor, Nagatoro sugere que comprem raspadinhas. Chegando à barraca, encontram uma fila gigantesca, mas Nagatoro insiste para que esperem. Naoto tenta convencê-la a escolher um sorvete comum, mas ela descarta a ideia, alegando que sorvetes são para pobres. Enquanto aguardam na fila, Naoto percebe alguns garotos olhando para Nagatoro de maneira estranha. Foi então que percebeu que, por causa do suor, suas roupas estavam ficando ligeiramente transparentes. Sem pensar duas vezes, ele se posiciona atrás dela, bloqueando a visão dos encheridos, declarando silenciosamente que Nagatoro pertence a ele. No entanto, pouco depois, Nagatoro começa a sentir-se tonta por causa do calor. Percebendo seu estado, Naoto a puxa para um local mais fresco e compra uma bebida para ajudá-la a se recuperar. Apesar de estar agradecida, Nagatoro fica decepcionada por não ter conseguido sua raspadinha. No entanto, minutos depois, ela reaparece com 2 sorvetes, um para ela e outro para Naoto, aceitando que comer comida de pobre juntos não era tão ruim. Com as férias de verão se aproximando, Nagatoro menciona que estará ocupada com o clube de natação. Como despedida temporária, ela pega o celular de Naoto e troca contatos com ele,
prometendo que enviará mensagem sempre que achar que ele estiver fazendo algo suspeito. Antes de ir embora, ela manda um sticker chamando-o de degenerado, deixando Naoto em um estado de confusão e felicidade ao mesmo tempo. Naoto desperta abruptamente, percebendo que algo estava estranho. O ambiente ao seu redor era completamente diferente e ele rapidamente chega à conclusão de que, de alguma forma, foi transportado para outro mundo. Diante dele, uma figura misteriosa surge e lhe diz que sua missão é salvar o mundo derrotando o Rei Demônio. Confuso e sem entender como poderia fazer algo assim, Naoto tenta argumentar que não tem habilidades para isso. No entanto, a figura, em um tom dramático, responde com a clássica frase de Hagrid: "Você é um mago, Naoto." Antes que ele possa questionar qualquer coisa, recebe um cajado mágico e, sem cerimônia, é empurrado para essa nova realidade. Enquanto despenca, entra em pânico, mas sua magia ativa automaticamente, impedindo que ele sofra danos na queda. No entanto, o alívio dura pouco, pois logo percebe que caiu bem no meio de um gigantesco lagarto que o encara como um jantar. Em puro desespero, tenta usar magia contra a criatura, mas nada acontece. Prestes a ser devorado, uma figura familiar surge do nada e desfere um golpe poderoso no monstro, eliminando-o instantaneamente. Era Nagatoro, que, sem hesitar, puxa Naoto para longe, dizendo que irá ajudá-lo em sua jornada. Os dois embarcam em uma aventura épica, enfrentando inimigos cada vez mais poderosos, até que finalmente encontram um dragão cuspidor de fogo. Nagatoro, confiante, tenta derrotá-lo com um único golpe, mas falha e quase é queimada viva. No último segundo, Naoto usa sua magia para protegê-la, permitindo que ela contra-ataque. Com a ajuda de sua magia, Nagatoro recebe um aumento de força e, com um único chute devastador, derrota o dragão. Feliz com a vitória, ela beija Naoto na bochecha, deixando-o completamente atordoado. Ele começa a imaginar que isso poderia significar algo mais, mas seu devaneio é interrompido quando o dragão derrotado se transforma em Maki, que agora se junta ao grupo junto com um pequeno dragão bebê recém-nascido. O trio finalmente chega ao castelo do Rei Demônio, pronto para a batalha final. No entanto, ao entrarem, percebem que não há ninguém para enfrentá-los. De repente, algo inesperado acontece. Nagatoro e suas amigas se transformam no próprio Rei Demônio. Elas revelam que desde o início estavam brincando com Naoto e que ele nunca teve chance alguma de vencer. Tentando lutar, Naoto ataca com sua magia, mas todas suas investidas são facilmente anuladas. Preso e sem forças, ele é cercado e provocado pelas garotas, que zombam dele por achar que Nagatoro realmente gostava dele só por causa de um beijo. Elas o acorrentam e dizem que de agora em diante ele será seu pequeno brinquedo, usado e manipulado como quiserem. Antes que qualquer coisa aconteça, Naoto acorda de repente no meio de um restaurante, gritando e chamando a atenção de todos ao redor. Completamente envergonhado, ele olha ao redor e vê Nagatoro e suas amigas. Temendo ser ridicularizado pelo que acabou de acontecer, ele imediatamente foge. No entanto, sua fuga é inútil. Nagatoro encontra seu caderno de esboços e descobre algo surpreendente. Ele havia passado o verão inteiro desenhando Nagatoro em versões um tanto impróprias. Rindo, ela corre atrás dele, provocando-o sem piedade por ter passado meses sonhando com ela. No dia seguinte, enquanto Naoto relaxa em casa, aproveitando um picolé e assistindo TV, recebe uma ligação de Nagatoro, convidando-o para ir à praia com ela e suas amigas. Sem muita escolha, ele aceita e se junta ao grupo. No caminho, as garotas não perdem tempo em zombá-lo, dizendo que ele passou o verão inteiro sozinho, como um verdadeiro solitário, sem chance de arrumar uma namorada. Ao chegarem à praia, Maki tira a parte de cima do traje, revelando um par de boias infláveis. Naoto, sem entender o truque de imediato, fica envergonhado, o que incomoda Nagatoro. Yoshi se junta à diversão, tentando mostrar a Naoto o que ele estava perdendo. Irritada, Nagatoro decide equilibrar o jogo e mostra suas marcantes marcas de bronzeado, deixando Naoto sem reação. Enquanto todos se divertem na água, Naoto decide ficar de fora, sentado na areia e desenhando. Nagatoro, percebendo isso, se aproxima e tenta convencê-lo a entrar na água. Ele recusa, dizendo que teme se queimar com o sol. Com um sorriso travesso, Nagatoro puxa um frasco de protetor solar e se oferece para passá-lo nele. Desconfiado, Naoto tenta
tenta fugir, mas Nagatoro rapidamente arranca sua camisa, revelando seu traje de banho. Ele tenta argumentar que ela só deveria passar protetor em alguém que realmente ama, o que a irrita profundamente. Decidida a se vingar, ela o empurra para a areia e, usando os pés, começa a espalhar o protetor em seu corpo. A situação rapidamente fica ainda mais embaraçosa quando Maki e Yoshi aparecem e decidem participar da brincadeira. Agora completamente coberto de protetor solar, Naoto finalmente está pronto para a praia. Eles passam o resto do dia aproveitando a água, comendo e se divertindo. No fim, Naoto admite para si mesmo que realmente teve um ótimo dia em casa. Enquanto fala ao telefone com Nagatoro, ele observa seu desenho do dia na praia, sentindo um certo orgulho. Dias depois, ele decide visitar o festival de verão. No fundo, espera que Nagatoro o convide para ir com ela, mas ao não receber nenhuma mensagem, hesita em chamá-la. Seu medo de parecer um esquisito o impede de tomar iniciativa, então ele acaba indo ao festival sozinho. Ao chegar, ele começa a olhar ao redor, desejando secretamente que Nagatoro simplesmente aparecesse. De repente, alguém toca seu ombro e ele se vira animado, apenas para descobrir que eram Maki e Yoshi. Antes que possa escapar, as duas o pegam e começam a zombá-lo, dizendo que sabiam que ele esperava encontrar Nagatoro ali. Informam que ela está ocupada com seu clube de natação e, como forma de provocação final, colocam uma coleira nele, tratando-o como um mascote. Enquanto isso, Nagatoro, terminando sua sessão de treino, recebe uma mensagem de Maki contendo uma foto da cena. O ciúme toma conta dela imediatamente. No festival, Maki e Yoshi continuam provocando Naoto, que, resignado, já não acredita que Nagatoro vá aparecer. No entanto, momentos depois, ela surge correndo, irritada por ter sido deixada de lado. Ao ver a coleira em Naoto, ela exige que atirem, mas Maki recusa, propondo um desafio. Se Nagatoro quisesse recuperar seu brinquedinho, teria que vencê-las em uma competição. O desafio é um jogo de tiro ao alvo, onde o melhor prêmio decidiria a vencedora. Maki atira primeiro e quase consegue um grande prêmio, mas não consegue derrubá-lo. Naoto, tentando ajudar, erra completamente. Nagatoro, percebendo sua frustração, sorri e provoca: "Se você queria tanto vir comigo, por que não me convidou?" Vermelho de vergonha, Naoto não consegue responder. Com um olhar confiante, Nagatoro faz sua jogada e ganha um prêmio raro, garantindo sua vitória e recuperando Naoto. Agora livres das provocações, os dois passeiam pelo festival como se fossem um casal. Sentindo a atmosfera romântica, Nagatoro brinca, dizendo que ninguém se interessaria por um nerd fracassado como ele. No entanto, ao notar que Naoto realmente queria um momento especial, ela o convida para segurar sua mão, apenas para provocá-lo ainda mais. Quando Naoto hesita, os fogos de artifício começam, e os dois correm para um local mais afastado para assistir. Enquanto assistem ao espetáculo juntos, Nagatoro sugere que, na próxima vez, ambos usem yukatas combinando. Naoto, imaginando a cena, apenas sorri, percebendo o quanto as coisas mudaram desde que conheceu essa garota infernal. Enquanto caminhava para casa, Naoto avistou Nagatoro e suas amigas conversando e rindo como sempre. Embora estivesse passando cada vez mais tempo com Nagatoro, naquele momento percebeu que ainda viviam em mundos completamente diferentes. Ele, um nerd solitário, e ela, uma garota popular que chamava atenção por onde passava. Esse pensamento o fez se sentir como um simples camundongo que, por acidente, acabou cruzando o caminho de verdadeiras leoas. De repente, alguns rapazes desconhecidos se aproximaram do grupo e começaram a puxar conversa. Enquanto Naoto observava à distância, notou que um deles ficou particularmente amigável com Nagatoro, colocando a mão em seu ombro. Isso o incomodou, mas antes que pudesse agir, viu que Nagatoro também não gostou da atitude do garoto. Os rapazes tentaram convencê-la a sair em um encontro, mas ela, desconfortável, recusava constantemente. Reunindo coragem, Naoto se aproximou na intenção de interferir. Porém, ao pisar em um galho seco, chamou a atenção de todos e rapidamente se escondeu. No entanto, já era tarde demais. Maki o viu e o chamou para perto. Gaguejando, Naoto tentou dizer algo em defesa de Nagatoro. Os rapazes riram dele, o tratando com pena, mas ainda assim ele conseguiu pedir para Nagatoro
Nagatoro ir com ele. Para sua surpresa, ela aceitou na hora e se levantou animada, deixando os rapazes completamente perplexos. Vendo a reação dela, Maki e Yoshi também decidiram ir embora, abandonando os garotos. Enquanto caminhavam juntos para casa, Sakura reconheceu Naoto como o cara que desenha mangás. Isso foi o suficiente para que todas começassem a provocá-lo, insinuando que ele desenhava criaturas duvidosas e ficava animado com seus próprios desenhos. Dias depois, Nagatoro percebeu o quão fraco fisicamente Naoto realmente era e não perdeu tempo em zombar dele, chamando-o de franguinho sem músculos. Para ajudar, ela sugeriu que ele começasse a treinar na academia e tomasse suplementos. Naoto rejeitou a ideia imediatamente, dizendo que preferia um treino que não exigisse muito esforço. Isso deu a Nagatoro uma ideia genial. Ela ordenou que Naoto ficasse de 4 no chão. Ele hesitou, temendo que algo estranho acontecesse, mas sem lhe dar escolha, Nagatoro se sentou em suas costas, declarando que aquele era o treino perfeito para ele. Com Nagatoro usando-o como um cavalo de montaria, Naoto começou a tremer sob seu peso, o que a divertiu ainda mais. Decidida a intensificar a humilhação, ela começou a cavalgá-lo, incentivando-o a se mover. Porém, no auge da brincadeira, 2 alunas passaram pela sala e testemunharam a cena, deixando os dois completamente constrangidos. No dia seguinte, Nagatoro lembrou a Naoto que as provas estavam se aproximando, no entanto, ele só queria voltar para casa, assistir TV e jogar videogame. Ela o alertou de que, se suas notas caíssem, ele poderia repetir o ano e acabar na mesma sala que ela, onde ela poderia zombá-lo o tempo todo, na aula, no intervalo e até na educação física. Para sua surpresa, Naoto respondeu que não se importaria, pois sua vida não seria entediante com ela por perto. Isso fez com que Nagatoro corasse e começasse a bater nele de leve. Mais tarde, enquanto Naoto estudava, Nagatoro e suas amigas o observavam e continuavam a provocá-lo, até que tiveram uma ideia. Se Naoto repetisse o ano 2 vezes, ele se tornaria seu júnior, permitindo que elas o tratassem como um verdadeiro escravo. Imaginando esse futuro sombrio, onde seria forçado a cumprir suas vontades diariamente, Naoto percebeu que precisava levar os estudos a sério. Para seu alívio, Sakura revelou que, tirando Nagatoro, todas as outras tinham notas ainda piores que as dele. Após as provas, Naoto conseguiu boas notas, frustrando Nagatoro, que esperava tê-lo como colega de classe no ano seguinte. No dia seguinte, ao chegar ao clube de arte, Nagatoro ouviu barulhos estranhos vindos da sala. Lá dentro, ela escutou Naoto gemendo de dor, enquanto suas amigas insistiam para que ele deixasse elas puxarem. Intrigada, Nagatoro arrombou a porta apenas para descobrir que estavam tentando tirar um farpa presa no dedo de Naoto. Sem paciência, ela rapidamente puxou a lasca de madeira, resolvendo a situação em segundos. Mais tarde, Nagatoro ficou com ciúmes ao ver Naoto ajudando outra garota a carregar caixas pesadas, o que fez com que ele machucasse a mão. Para compensar, ela desafiou Naoto para um jogo de pedra, papel e tesoura, onde o perdedor teria que carregar as bolsas do outro por 3 quarteirões. Relutante, Naoto acabou jogando e, para sua surpresa, venceu. Furiosa, Nagatoro cumpriu a aposta e carregou suas coisas, recusando qualquer oferta de ajuda. Depois de caminhar 3 quarteirões, jogaram novamente. Dessa vez, Naoto, usando sua visão estratégica, previu os movimentos de Nagatoro e propositalmente perdeu. Ela comemorou a vitória e, enquanto ele carregava as bolsas, brincou, dizendo que ele era como os personagens de mangá que se limitam para esconder sua verdadeira força. Em uma última rodada, ao invés de apostar as bolsas, Nagatoro pulou nas costas de Naoto, exigindo um passeio. Suas pernas fracas quase cederam, mas ele segurou firme. No entanto, ao ajustá-la para não deixá-la cair, acidentalmente tocou um lugar indevido. Ambos congelaram por um momento antes de Nagatoro pular de suas costas e correr para casa, completamente corada. Em casa, ela enviou uma mensagem provocando Naoto, chamando-o de pervertido, mas sua própria vergonha era visível. Enquanto conversavam, Nagatoro perguntou o que ele estava fazendo. Naoto respondeu com um palpite errado e ela o surpreendeu com uma chamada de vídeo, revelando que estava no banho. Ele entrou em pânico, mas Nagatoro riu, insinuando que ele poderia usar essa visão como inspiração para sua noite solitária.
No entanto, a brincadeira saiu do controle. Sem querer, a câmera revelou mais do que deveria. Ambos entraram em pânico, desligando rapidamente a chamada, corando de vergonha. Nagatoro, envergonhada, admitiu que foi culpa dela. No dia seguinte, Nagatoro apareceu no clube de arte cheia de energia, praticando golpes de boxe. Animada, ela exigiu que Naoto fosse seu parceiro de treino. Sem dar chance para recusa, começou a lançar golpes contra ele, forçando-o a desviar. Durante um dos movimentos, ele tropeçou e acabou caindo sobre ela, a abraçando acidentalmente. Mais tarde, ela contou o ocorrido para suas amigas, que se divertiram com a história. No entanto, ficaram curiosas e quiseram testar a técnica de Naoto por si mesmas, deixando Nagatoro furiosa. Dias depois, Naoto esperava um momento tranquilo no clube de arte, mas encontrou Nagatoro e suas amigas usando a sala como ponto de encontro. Quando perguntou por que estavam ali, explicaram que seu local habitual foi tomado por um grupo de jogadores barulhentos. Para resolver o problema, enviaram Sakura para causar intriga entre os garotos, fazendo-os brigar entre si. A conversa logo mudou de rumo e Nagatoro e Maki começaram a discutir sobre quão degenerado Naoto realmente era. Para resolver a questão, fizeram uma aposta. Se Nagatoro encontrasse um livro suspeito no clube, Maki teria que pagar panquecas para ela. Nagatoro começou a revirar a sala, mas não encontrou nada. No entanto, Naoto, prevendo a situação, já havia escondido seu livro proibido na sala ao lado. Fingindo ajudá-la, ele trouxe o livro escondido e permitiu que ela o encontrasse. Nagatoro celebrou a descoberta, exaltando Naoto como um verdadeiro degenerado. Enquanto isso, Maki e Yoshi aceitaram a derrota e saíram em silêncio, deixando Nagatoro vitoriosa. No dia seguinte, Naoto sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Enquanto passavam o tempo juntos como de costume, Naoto percebeu algo diferente em Nagatoro. Ela estava usando um novo brinco. Curioso, ele olhou fixamente, o que não passou despercebido por ela. Notando seu interesse, Nagatoro propôs que ele também colocasse um para que combinassem. Antes que ele pudesse recusar, ela puxou um perfurador de orelha, dizendo que faria isso na hora. Naoto gostou da ideia por um momento, mas ao ver a ferramenta afiada, entrou em pânico. Ela então pressionou o dispositivo contra sua orelha e ele sentiu uma leve dor, imaginando que um novo buraco havia sido aberto em seu corpo. No entanto, ao tocar na orelha, percebeu que não havia furo algum. Nagatoro apenas o beliscou com os dedos, caindo na risada ao ver seu desespero. De repente, Sakura entrou na sala, chorando e abraçando Naoto desesperadamente, dizendo que precisava da ajuda dele. Depois de se acalmar, ela explicou que ao brincar com os sentimentos dos jogadores do clube de games, acabou despertando a obsessão de um stalker, que agora a seguia por todos os lados. Naoto achou que isso era um castigo justo por suas próprias ações, mas antes que pudesse dizer algo, Sakura já tinha um plano. Queria que Naoto fingisse ser seu namorado para afastar o perseguidor. Nagatoro, obviamente, não gostou da ideia e imediatamente tentou dissuadir Sakura, dizendo que se ela começasse a namorar Naoto, ele se tornaria um stalker também. Assustada com essa possibilidade, Sakura hesitou por um momento, mas logo insistiu para que Naoto aceitasse. Apesar de Nagatoro protestar, ele acabou concordando, e isso fez com que Nagatoro entrasse em curto-circuito. No dia seguinte, Naoto saiu em um falso encontro com Sakura, uma garota muito acima do seu nível. Enquanto passeavam, Nagatoro e suas amigas o seguiam de perto, observando cada movimento. Naoto estava claramente nervoso, mas Sakura garantiu que tomaria a liderança. Ele, por um breve momento, se perdeu em pensamentos sobre como seria se ela realmente segurasse sua mão e o beijasse. Logo depois, ela perguntou se ele queria namorar alguém de verdade, e apesar de sua expressão indicar o contrário, ele respondeu que não. Ao ver isso, Nagatoro ficou claramente incomodada. Maki, percebendo sua reação, começou a provocá-la, dizendo que, assim como nos filmes, um relacionamento falso poderia se tornar real, levando a um futuro com 20 filhos. Enquanto Naoto tentava entender onde estava o tal stalker, Nagatoro finalmente interveio, trazendo o perseguidor e o fazendo se desculpar. Seu verdadeiro objetivo era encerrar o falso namoro imediatamente. Depois disso, ela provocou Naoto, insinuando que ele gostou de ficar agarrado a Sakura, mas quando ele disse que não aproveitou nada, Nagatoro não conseguiu esconder sua felicidade. Dias depois, Nagatoro ofereceu a Naoto alguns Snap
wraps quentes e suculentos. Sua mente imediatamente foi para outro significado, mas no final, ela apenas entregou um pacote de salgadinhos de frango. Vendo sua reação decepcionada, ela riu e o acusou de estar pensando besteira. Na aula de educação física, Naoto correu uma maratona de maneira completamente desajeitada, sendo ultrapassado por todos. Isso fez com que Nagatoro ficasse enojada com sua falta de resistência. Para ajudá-lo, ela sugeriu que ele treinasse mais e melhorasse seu condicionamento, garantindo que isso o ajudaria até mesmo em uma sessão de yoga quente. No dia seguinte, Nagatoro apareceu com uma roupa de treino que fez Naoto congelar. Eles começaram a correr juntos e ele logo percebeu que toda vez que ficava para trás, tinha uma visão privilegiada de Nagatoro correndo à sua frente, balançando o quadril e respirando pesadamente. Isso o motivou de uma maneira inesperada. Determinado a não perder para ela, ele acelerou o passo, o que fez com que Nagatoro levasse isso como um desafio e começasse a correr mais rápido também. Durante uma pausa, ficou claro o quão fraco Naoto realmente era. Para motivá-lo, Nagatoro começou a provocá-lo, dizendo que ele era um fracote que nunca conseguiria impressionar nenhuma garota. Com raiva, Naoto finalmente começou a se esforçar, e Nagatoro sorriu, satisfeita por ter encontrado sua motivação. Após a corrida, eles começaram a se alongar, mas Naoto, mais uma vez, se distraiu com certas curvas. Percebendo isso, Nagatoro intensificou os movimentos, tornando tudo ainda mais embaraçoso. De repente, Yoshi apareceu e, ao ver a cena, assumiu que os dois estavam prestes a fazer fusão, deixando-os completamente vermelhos. Com o festival cultural se aproximando, Naoto ainda estava indeciso sobre quem desenhar. Quando Nagatoro apareceu, oferecendo-se como modelo, ele recusou, o que a deixou surpresa. Ele explicou que queria desenhar um homem dessa vez, o que a confundiu. Para provocar, ela pegou um de seus desenhos anteriores e apontou que sabia muito bem o tipo de arte que ele preferia fazer. Após pensar um pouco, Naoto aceitou a proposta, mas com uma condição: Nagatoro teria que trazer um traje idêntico ao do desenho que ele fez. No dia seguinte, para sua total surpresa, Nagatoro apareceu com exatamente o mesmo traje. Ao ver sua reação, ela zombou dele, chamando-o de tarado. Enquanto Naoto a desenhava, as amigas de Nagatoro discutiam o que fariam no festival. Ela revelou que seu clube teria uma barraca de yakisoba, enquanto Maki e Yoshi fariam uma casa assombrada. Sakura, para choque de todos, disse que estava ajudando o clube de games que tentou sabotar anteriormente. Quando perguntaram a Naoto o que faria, ele se lembrou de seu passado no clube de arte, quando ainda havia vários membros e a presidente do clube, Sana, organizava eventos grandiosos. No entanto, com o tempo, os veteranos se formaram e passaram a responsabilidade para ele. Seu plano era montar uma exposição de arte, mas as garotas acharam isso chato e sugeriram que ele abrisse um café com garçons de Maid. Imaginando-o de vestido, de repente o clima mudou. Passos ecoaram pelo corredor e Naoto, reconhecendo o som, apressou-se em esconder as garotas dentro do armário de suprimentos. A porta se abriu e a ex-presidente do clube, Sana, entrou na sala. Claramente insatisfeita, ela havia ouvido rumores de que Naoto estava permitindo que garotas questionáveis transformassem o clube em um ponto de encontro. Sem rodeios, ela colocou uma folha de papel sobre a mesa, um aviso de que, como presidente, iria fechar o clube. Nagatoro e suas amigas saíram do armário, literalmente, para confrontá-la. Nagatoro defendeu Naoto, dizendo que ele sempre foi sério sobre sua arte e que Sana, que esteve ausente o tempo todo, não tinha o direito de encerrar o clube. Depois de pensar um pouco, Sana decidiu lançar um desafio. Naoto teria que montar uma exposição de arte que superasse a dela no festival cultural. Se conseguisse, o clube permaneceria aberto. Embora desmotivado, Naoto recebeu incentivo de Nagatoro e começou a trabalhar em seu projeto. Enquanto isso, as garotas zombavam de Sana por seu jeito arrogante, mas Naoto a defendeu, explicando que ela era extremamente talentosa. Ele revelou que, no passado, Sana conseguiu um 6º lugar no festival, graças à sua arte. Ao ver o quadro que lhe garantiu essa posição, um autorretrato revelador, todas finalmente entenderam por que sua exposição foi tão popular. Nagatoro se ofereceu para ser modelo de Naoto, mas Maki e Yoshi duvidaram que ela conseguiria competir contra as grandes vantagens
imagens de Sana, Naoto, no entanto, discordou, dizendo que, enquanto certas características podem encher as mãos de um homem, as menores preenchem sua alma. Determinado a vencer, ele começou a esboçar Nagatoro, mas no fundo ainda se perguntava como poderia superar a lendária presidente do clube de arte. No dia seguinte, Nagatoro apareceu no clube de arte vestindo um manto branco, chamando a atenção de todos. Maki, sempre brincalhona, começou a provocá-la, mas Naoto, sentindo-se pressionado, decidiu que queria desenhar sozinho. Ele explicou a Nagatoro que não queria envergonhá-la, ao que ela respondeu que isso não a incomodava. No entanto, Naoto insistiu que essa era uma disputa entre ele e Sana, deixando Nagatoro visivelmente chateada. Sem dizer mais nada, ela saiu correndo da sala, deixando Naoto sozinho. Determinado a dar o seu melhor, Naoto começou a trabalhar em sua pintura. No entanto, ao olhar para sua tela, percebeu que sua arte parecia vazia, sem vida. Foi então que Sana entrou na sala, usando uma roupa extremamente reveladora. Após analisar sua obra, ela declarou que estava faltando o elemento mais importante, amor. Sem amor, ele nunca conseguiria derrotá-la. Antes que Naoto pudesse processar suas palavras, Nagatoro apareceu à porta, apenas para vê-lo sozinho com Sana. Assumindo o pior, ela fugiu sem dar chance para explicações. Sana, vendo a cena, sorriu e disse a Naoto que correr atrás de alguém que se ama também é uma forma de arte. Motivado por suas palavras, Naoto correu atrás de Nagatoro. Ela tentou evitá-lo, mas ele continuou perseguindo-a, relembrando os momentos especiais que tiveram juntos. A perseguição os levou até a piscina da escola, onde Nagatoro, tentando escapar, acabou escorregando. No último segundo, Naoto conseguiu segurá-la. Encorajado pelo momento, ele finalmente disse que queria que ela fosse sua modelo porque sua versão mais natural era a mais bonita. Nagatoro, completamente corada, tentou reagir, mas acabou puxando os dois para dentro da água. Enquanto se recuperavam, ela, ainda envergonhada, jogou água nele e começou a rir. Com isso, Naoto retomou seu trabalho, desenhando Nagatoro do jeito que ela realmente era. Ela, ainda sem entender completamente seu conceito, ouviu sua explicação de que queria mostrar que o normal também podia ser adorável. Isso fez com que ela se rendesse ao seu olhar artístico. Dias antes do festival, Naoto conseguiu finalizar seus retratos de Nagatoro. As garotas ficaram impressionadas com o resultado, mas ainda estavam curiosas para saber o que Sana havia preparado. Decidiram espiar sua obra, mesmo com Naoto tentando impedir. Quando finalmente viram a pintura de Sana, ficaram completamente chocadas. Era tão majestosa quanto volumosa. Com isso, algumas delas sugeriram que deveriam intervir para garantir a vitória de Naoto, mas ele recusou. Para ele, essa batalha era apenas entre ele, Sana e Nagatoro, algo que deixou Nagatoro feliz ao ouvir. Enquanto caminhava com Sana, ela reafirmou que não iria pegar leve na competição. De repente, puxou um boneco de Nagatoro e Naoto percebeu que suas amigas estavam tramando algo. No dia do festival, tanto Sana quanto Naoto foram entrevistados pelo jornal da escola. Enquanto Sana respondia com confiança, Naoto gaguejava nervosamente. De repente, Nagatoro e suas amigas apareceram vestidas com trajes de gatinhas, trazendo ainda mais atenção para a exposição de arte de Naoto. Inicialmente envergonhada, Nagatoro foi encorajada por Maki e começou a agir como sempre fazia com Naoto, provocando e intimidando os visitantes. Para sua surpresa, isso atraiu ainda mais gente, pois muitos adoravam ser humilhados por garotas como Nagatoro. Apesar do aumento inesperado de popularidade, Naoto ainda estava atrás de Sana. Para piorar, ele começou a sentir ciúmes ao ver Nagatoro provocando outras pessoas além dele. Enquanto refletia sobre isso, algumas garotas apareceram pedindo para que ele as ensinasse a pintar, o que fez com que Nagatoro ficasse com ciúmes também. Mais tarde, enquanto caminhavam juntos, ele agradeceu a Nagatoro por ter sido sua modelo, reconhecendo que nada disso teria sido possível sem ela. Tentando esconder sua felicidade, ela deu um tapa nele e o chamou de degenerado, mas não conseguiu conter o sorriso. Ao voltarem para a exposição, encontraram a pintura de Sana sendo confiscada pelo comitê moral da escola. Segundo os responsáveis,
a obra havia causado problemas nos banheiros masculinos, tornando-se um caso de urgência. Embora sua vitória estivesse garantida, Naoto decidiu defender Sana, argumentando que sua arte foi o que o inspirou a querer desenhar Nagatoro. Maki, percebendo a hesitação de Nagatoro, empurrou-a para que ela também o apoiasse. Envergonhada, Nagatoro admitiu que, mesmo como mulher, conseguia reconhecer a beleza da obra de Sana. Yoshi, para reforçar o argumento, mostrou fotos de visitantes que levaram a pintura a sério, em vez de apenas apreciá-la de forma questionável. Após uma deliberação, Sana retornou com uma decisão. Sua pintura poderia permanecer no festival, contanto que ela conduzisse uma pesquisa com os visitantes sobre a recepção de sua obra. Apesar da vitória, as garotas exigiram que Sana passasse por uma punição. Naoto foi contra, mas Sana concordou, achando justo. Mais tarde, Sana apareceu no clube de arte usando uma fantasia de coelhinha, deixando Naoto completamente sem palavras. Explicou que essa era sua punição, ajudando a vender os produtos temáticos do evento. No entanto, ela também revelou que, de certa forma, gostou da experiência de ser observada. Enquanto isso, Nagatoro voltava para o clube e foi recebida pela cena de Sana pedindo para Naoto ajustar algo nela. Completamente confusa, Nagatoro entrou em pânico, mas Sana logo riu, dizendo que estava apenas brincando. Ela então disse que queria ver o trabalho de Naoto. Ao observar os desenhos, admitiu estar impressionada. Ela podia sentir o carinho por trás de cada traço. Isso chocou tanto Nagatoro quanto Naoto. Envergonhada, Nagatoro perguntou se realmente havia amor na pintura. Antes que Naoto pudesse responder, o anúncio do festival interrompeu o momento, chamando todos para o concerto. Em vez de hesitar, Naoto tomou coragem e a convidou diretamente para assistir ao concerto com ele. Surpresa, Nagatoro sorriu e o puxou pelo braço, aceitando o convite sem hesitação. Dias depois, enquanto Nagatoro dormia, Naoto começou a desenhá-la mais uma vez. Quando ela acordou, viu o novo retrato e ficou impressionada. Dessa vez, sem provocações ou brincadeiras, ela se inclinou e o recompensou com um beijo na bochecha. Ambos coraram intensamente e antes que Naoto pudesse dizer algo, Nagatoro fugiu da sala, deixando-o sozinho com seu belo desenho e o coração disparado.